Você já parou e falou assim, nossa, e se tivesse um app para isso? Ou então, nossa, eu tive uma ideia aqui genial para fazer um aplicativo, dá para ficar rico, milionário com essa ideia. Já pensou assim? Ou tá com aquela ideia e tá querendo tirar do papel? Será que é tão fácil? Será que vale tanto assim a sua ideia? Posso falar? Fala, Neto! E aí, pessoal, Neto Marinho aqui, estreando hoje mais uma minissérie aqui no podcast, no canal. Gostei dessa ideia de ter alguns episódios temáticos, assim eu posso quebrar o assunto em vários episódios e ir abordando aos poucos, né? Hoje a gente vai começar uma série aí que eu chamei de Tirando o Seu App do Papel. Porque é normal, né? A gente tem aquela ideia, a gente vê alguma coisa na rua. Nós, desenvolvedores somos seres que gostamos de talvez até reinventar a roda, não é verdade? E aí, vira e mexe sai aquela ideia, ou alguém te procura com uma ideia, né? Viu essa palavrinha que tá repetindo aí? Ideia, 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 né? E fica sempre aquele negócio, será que isso vale a pena? Como que eu vou tirar isso do papel? Como que isso pode ser viável ou não? Né? Então, a gente sempre fica naquela... Pelo menos eu, acontecia muito isso comigo, fica naquela inércia, né? E aí acaba não... Tem um monte de ideia para fazer e não sai do lugar, sabe? E aí entra já a primeira questão em relação a isso, né? Que é não sair do lugar. Vou fazer um parêntese aqui, contar de uma empresa que eu quase abri. Eu quase fui um milionário, quase fui um unicórnio. Que foi o seguinte, por volta de 2008, mais ou menos, minha atual esposa, na época namorada, foi trabalhar em Santos. Tá? E aí eu morava em Campinas, costumava pegar o busão até São Paulo ou direto de Campinas para praia, né, para Santos. E aí eu chegava lá alguns dias meio tarde e tal, então eu não conhecia muita cidade, comecei a pegar táxi algumas vezes para ir, não tinha carro, tudo mais. E aí eu via que o motorista, ele tinha, muitos deles tinham colado assim no vidro, eles tinham como se fosse uma prancheta, né? E eles anotavam nessa prancheta, ele anotava nesse caso específico, esses taxistas que eu peguei, eles anotavam, por exemplo, horário, da onde ele saiu, quanto que deu a corrida e esse tipo de coisa. Nessa época eu já vinha desenvolvendo aplicativos ainda, né, mais para J2ME, para Nokia principalmente. Mas eu olhei aqui e falei assim, nossa, o cara precisa controlar as coisas do carro, né, às vezes tal, por um papel, depois e se ele perde esse papel, se ele esquece de anotar alguma coisa, né? E tinha dia que eu chegava também na rodoviária, eu precisava ir pra rodoviária, sei lá, e tava de noite, não achava táxi fácil e tal. Eu falei, nossa, mas ia ser tão fácil, né? Se eu pudesse chamar aqui, pegar meu celular, eu tinha na época um celular razoavelmente bom, né? Só se eu chamasse um táxi aqui e ele pudesse vir onde eu tô, aqui tem GPS no meu telefone, o GPS pode passar a localização, né? Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um negócio, vou fazer uma apresentação disso. Montei um PowerPoint na época lá e conversei com uma. Cheguei a fazer alguns contatos com a empresa de táxi lá, que tinha como se fosse uma cooperativa de taxistas de Santos. E aí marquei uma conversa, expliquei um pouco, eles ficaram meio assim, mas, pô, parece interessante que a gente tem que cobrar a mensalidade do rádio, né? Que era rádio táxi, os caras podem parar de pagar a mensalidade do rádio, pagam coisa mais barata e tal. E eu nunca acabei andando com a ideia. Parece. Como que eu posso dizer? Parece algo conhecido hoje, um modelo conhecido? Pois é. Eu tinha uma ideia que era maravilhosa. Provou-se isso, né? 99, Easy, várias outras, depois Uber num outro modelo, mas tinha ali um potencial claro de ter um ótimo negócio. E por que eu não fiz? Por que isso não andou? Porque as ideias por si só, as ideias sozinhas não valem nada, né? Então, se você não pega essa ideia, não trabalha ela e não faz ela sair do papel de fato, ela é só uma ideia. Ela não te leva a lugar nenhum, ela não te
promove nada, né? E aí você muitas vezes, inclusive, fica travado por estar com uma ideia, por estar querendo fazer alguma coisa e aquilo não te leva a lugar nenhum, né? Então, esse episódio é curto, a ideia não vale nada, tô brincando, não é bem assim, mas o primeiro ponto que eu queria já desmistificar aqui no começo é que não existe ideia boa nem ideia ruim, tá? Então, se você também tem o outro lado, né? Fala assim, nossa, Neto, eu queria desenvolver alguma coisa, queria criar um aplicativo e, pô, eu não tenho ideia, não tenho nada de novo para fazer, eu não sei, as ideias que eu tenho o pessoal já fez, ou então eu não vejo nada diferente para fazer. Calma, tá? A ideia ela não é a coisa, não é a razão pela qual aquilo vai dar certo, sabe? A não ser que você esteja criando algo totalmente inovador, alguma coisa totalmente disruptiva, tá? Que é difícil. Se você tiver, depois me manda um dia uma mensagem, olha, assisti aquele vídeo seu e eu tava com um negócio na cabeça e olha, mudei o mundo. Pô, mas você me dá uma mensagem lá, se eu tiver milionário já, você me contrata, né? Tô brincando. Então é difícil, sabe? A não ser que você tenha uma coisa muito disruptiva, vai ser difícil que a sua ideia seja tão diferente de alguma coisa que alguém já fez em algum lugar, sabe? Eu vira e mexe, eu falo isso, gente. O Google, quando foi lançado, já existiam buscadores. Quando o próprio Facebook foi criado, já existiam outras redes sociais. Quando o WhatsApp foi criado, já existiam outros aplicativos de comunicação. Então, de repente, a inovação, o valor de um produto não está em ele trazer alguma coisa totalmente nova. Você pode propor alguma coisa com excelência, com qualidade, com uma maneira mais fácil de fazer, com mais fácil acesso, com um monte de coisas, tá? Então, eu já queria começar esse episódio aí desmistificando esse negócio de que a ideia é o principal, assim, sabe? Não, aí tenho certeza que você que é programador, programadora, já recebeu algum tipo de proposta irrecusável de parceria. Olha, eu tenho aqui uma ideia, vamos fazer um aplicativo aqui, ó, de entregar comida, entregar com motoboy, nós vamos entregar comida e nós vamos ficar milionário aí, tá? Vamos fazer isso. Eu tenho uma ideia, eu tenho os contatos, você desenvolve, aí eu vendo e aí você fica com 20% do lucro. Tenho certeza que você já ouviu alguma proposta assim, né? Geralmente o pessoal fala, não, pô, você vai divulgar seu trabalho, você vai ganhar visibilidade, né? Fala assim, a visibilidade não paga a conta, né? Mas enfim, então esse é o assunto que eu queria começar. A gente vou um pouquinho aprofundar em outras coisas agora, mas pense nisso. Então entenda isso. A ideia não é o que vai te mover. A ideia em si, ela não é a coisa mais importante do que você quer fazer, né? Você precisa encontrar possivelmente uma motivação, um problema que você quer resolver, mas a ideia de como você resolve, a ideia de como você atinge aquele objetivo não é a coisa mais importante, tá? Ideia sem execução não é nada além de simplesmente uma ideia. E quando você executa alguma coisa, aí sim aquilo passa a ter valor. E por falar em execução, né? Como que a gente trata essa parte da execução? Eu falei que vira e mexe faz algum tipo de parceria, alguém vem propor essas parcerias pra gente, ou você talvez assistindo esse episódio aqui não é programador, não é programadora, mas está pensando talvez em conversar com alguém para desenvolver aquilo com você, né? Como que eu faço essa execução? Olha, a execução, ela é possivelmente não, ela é a parte mais importante do seu projeto, né? Então, você tá lá com a ideia, então, né, vamos pegar essa ideia que eu falei do táxi, aí, que eu estava tendo essa ideia lá em 2008. Então, qual que era o caminho que eu devia ter feito naquela época, por exemplo? Claro que falar agora arquiteto de obra pronta, como se diz, né? Mas vamos pegar uma situação, tá? Hipotético, pegando uma situação minha para ficar mais simples. Eu devia ter ido
criado o aplicativo, eu já sabia desenvolver, mesmo que fosse uma versão não tão bem acabada, não tão bonita de design, porque eu não sou designer, né? Mas eu faria ali uma simulação, um protótipo que seja, eu mostraria como aquilo funciona, né? E aí, com isso em mãos, então, assim, não estou falando para você fazer só uma animaçãozinha, não. Estou falando para você fazer, possivelmente, você tirar o famoso MVP, mas seria, assim, até o que é MVP, né, Neto? É Most Valued Product, né? Então, assim, é o que o seu app faz de melhor. Tá, mas pô, você não tem contato com o táxi, você não tem contato com a central, como que você faria? Você simula, você faz alguma coisa que funcione, você consegue mostrar o valor para a pessoa, tá? E nem que seja simulando isso. Então eu deveria ter feito uma versão mais simples e ido falar com esse pessoal e mostrar, olha, vendo esse celular aqui? Ele vai fazer um pedido, ó, vai aparecer aqui na central. Nessa central você pode encaminhar para um taxista pode aceitar uma corrida e ir lá buscar essa pessoa. O taxista vai ter um celular que está no carro e esse celular pode mostrar a posição do carro, então a pessoa pode descer do prédio quando estiver chegando, ela pode sair do bar quando estiver chegando. Você pode montar um negócio assim, olha só que legal, no final vai ter a cobrança, você pode, naquela época não tinha esses pagamentos digitais, você pode então já pagar, você já sabe quando você vai pagar, ou se for um boleto para uma empresa, isso já fatura para a empresa, enfim, você mostra aquilo funcionando, mesmo que seja de uma forma ainda simulada, mas você mostra aquilo funcionando, sabe, você clica, é a magia da demonstração, né? Aí muita gente fala assim, ah, Neto, mas os caras podem ver o meu negócio lá, minha ideia, e sair para desenvolver a deles. Então eu quero patentear antes, eu vou fazer a patente da minha ideia. Bullshit, besteira, não perca tempo fazendo isso. Primeiro, não existe patente de ideia, tá? Você não consegue ir lá e patentear, olha, eu tive uma ideia que se você correr o suficiente, bater os braços, você pode gerar pressão aerodinâmica de sustentação para voar. Então eu vou patentear a ideia do carro com um turbo para que bata a asa. E patenteia, sabe falar isso? Patenteia isso. Não existe. Para você patentear um software, inclusive, é todo um trabalho de você tem que imprimir código-fonte, colocar isso lá. E aí, se uma outra pessoa quiser fazer, ela muda a linguagem, ela muda alguma coisa dentro da estrutura, muda a arquitetura e já era a sua patente. Tá? Então não tem isso, você não vai conseguir patentear alguma coisa antes de sair conversando. Na verdade, você vai perder um monte de tempo, não vai te proteger em nada, tá? Enfim, não vai adiantar. Muita gente também fala sobre registro de marca, fazer alguma coisa. Marca é mais gráfico, nome, sabe? Isso também você vai perder tempo. São coisas que vão te distrair do caminho e você não vai chegar lá. Mais uma historinha, tem uma amiga, não sei se ela vai estar assistindo esse vídeo, mas ela tem, não sei se ela ainda tem, diabetes, né? E aí, como trabalho de conclusão de curso, ela fez um aplicativo em Java ME que ajudava ela a calcular a dose da insulina rápida. Eu acho que é isso. Se estiver falando errado, depois alguém coloca aqui no comentário. Porque isso tinha que ter um livrinho, ela tinha que consultar, então ela botava lá quanto ela comeu e quanto que ela comeu de cada porção, aí tinha a dose da insulina, ela aplicava insulina, tá? Isso já faz alguns anos já. Eu falei, nossa, que aplicativo legal, faz isso e coloca na App Store, no Android Market na época e tal, que isso ainda é legal, dá pra você ganhar uma grana, você cobra um valor, as pessoas que tomam insulina vão pagar para usar esse tipo de serviço, depois você vai pondo coisa. Ela estava aconselhada por uma pessoa na época que aconselhou ela a fazer o quê? Patente. Ir atrás de tentar registrar e tentar montar. Adivinha o que aconteceu? Ela não fez, não evoluiu, surgiram aplicativos que fazem isso, até de graça, né? Então, assim, não perca tempo com questão de querer ir atrás de patente. Patente, assim, se você, durante o seu desenvolvimento, seu processo de criação do seu produto, você criou alguma coisa que realmente é diferente, e geralmente alguma coisa física, né? Você criou um dispositivo que você coloca dentro do táxi,
e esse dispositivo ele já recebe a corrida, é um taxímetro 2.0. Talvez isso sim valha um registro, né? Vale você ir atrás de uma patente, tá? Então tem tudo isso, mas pode vir aí a pergunta que você continuou fazendo, a gente começou fazendo, né? E como que eu vou me proteger? A pessoa pode ir lá e fazer. Olha, pode. Para isso existe, você pode pedir para a pessoa que você vai apresentar, né? Você marcou uma conversa, marcou uma conversa comigo. O Neto, quero chamar o Neto para ser meu sócio, o Neto tem uma empresa de táxi, eu quero apresentar para ele, que eu quero fazer o piloto ali com ele e tal. Tá bom. Neto, assina esse termo aqui, a gente chama em inglês NDA, né? O No Disclosure Agreement, ou um acordo de confidencialidade em português. E aí você chega lá e fala assim, Neto, você assina isso aqui para mim? De repente eu vou ler e tal, tá bom, vou assinar. Agora, no geral, as pessoas não vão assinar aquilo. Então, por exemplo, você acha que quando você vai fazer um pitch para investidores, ou você vai em algum lugar para tentar achar alguém para te ajudar, você acha que você vai ficar pedindo para todo mundo ali, não, assina aqui, vamos lá, assina aqui o documentinho antes de começar? Sabe, não existe. Então, o que é importante, mais uma vez, é a execução, tá? Então, você vai lá, vai pegar aquilo, vai montar uma versão, vai montar alguma coisa. Mas tudo bem, Neto, e mesmo para sair desse primeiro passo, eu não sou programador, eu preciso de alguém que vai pegar a minha ideia e vai desenvolver. Ok? Então você tem dois caminhos. Ou você vai pagar para alguém fazer para você, e aí você pode sim pôr um acordo de confidencialidade, porque aquilo é um contrato de desenvolvimento, né? Um contrato de trabalho, é que nem eu tenho um contrato com o Google de que eu não posso falar das coisas que eu trabalho que são confidenciais, ou coisas que eu vejo lá que são confidenciais, mas eu tenho um contrato de trabalho. Então você vai contratar essa pessoa, você vai botar um contrato, olha, você vai desenvolver um sistema assim, e aqui é um contrato, você não pode comentar sobre isso com a pena de tal coisa. Então aí sim você se protege, então você contrata alguém. E na hora de contratar, você não precisa pegar e falar assim, olha, eu vou fazer um software desse jeito. Não, você fala assim, eu preciso de um desenvolvedor, um programador Android, um back-end que faça isso, que saiba isso. Pronto. Entendeu? Outra forma é você tentar achar alguém para ser seu sócio ou sua sócia. Isso é um pouco mais complicado, porque você vai ter que, talvez, oferecer uma parte da sua ideia, ou você vai ter que tentar ver se paga um salário. Então, são coisas um pouco mais complicadas. E aí, quando essa pessoa topa entrar para você dar mais detalhes para ela, você pode sim pedir um acordo de confidencialidade. Veja, olha só que a gente está num nível onde você está conversando com uma, duas pessoas, poucas pessoas envolvidas. Por quê? Porque você quer fazer uma primeira execução. Sabe? Não existe mais esse negócio de você montar uma apresentação no PowerPoint e chegar num venture capital, num evento de startup ou num grupo de pessoas e falar assim, olha, eu tenho aqui a ideia de $1 bilhão, porque agora milhão virou micharia, né? O negócio é $1 bilhão, tem que ter uma ideia de $1 bilhão. Não vai rolar você fazer isso. Você não vai sair do lugar, você vai ficar patinando e você não vai sair do lugar. Tá bom, eu entendi. Então, não adianta eu ficar pensando, buscando a melhor ideia, ou achar que a minha ideia que eu tive é a melhor ideia do mundo. É isso, Neto? É isso. Se você teve uma ideia, é ótimo, é legal você ter ideia, claro, não estou falando isso, não estou desmerecendo isso. É que também eu vejo às vezes o pessoal entrando em contato comigo, às vezes nos comentários aqui, tanto do podcast quanto do YouTube, e a pessoa fala assim, eu não sei por onde começar a aprender ou começar a desenvolver alguma coisa. Eu falo, cara, pensa numa ideia, num problema que você tenha e que você quer resolver, sabe? Então, sei lá, pensa você tem alguma coisa do tipo, eu tenho problema, eu gosto de jogar futebol e não acho gente para jogar comigo, quadra, vou fazer um app que localiza a quadra, sei lá, se inventa alguma coisa que você vê, porque você quer sair da inércia, o negócio é sair da inércia, tá? E aí, você já, como eu estava falando, né? Você vai atrás de alguém que vai te ajudar. Então, essa pessoa ou ela vai ser um seu sócio, sua sócia, ou você vai contratar essa pessoa. Mas como que eu, então,
parto para essa parte da execução e eu tenho certeza que aquela minha ideia vai render ou um produto, ou no mínimo um protótipo, alguma coisa assim. Bom, então vamos considerar que você conseguiu encontrar uma pessoa que você contratou, ou você está conversando com uma pessoa que, sei lá, você vai oferecer o famoso equity, participação. Primeiro, só um comentário sobre isso. Por que com programação é um pouco complicado, até design também? Hoje o mercado, há um bom tempo na verdade, ele está relativamente aquecido. Então, essas profissões, essas pessoas, elas ganham um salário bom em geral. Em geral, elas ganham um bom salário. E se você quer pessoas boas fazendo o seu projeto com você, essas pessoas ganham ainda mais. Então, imagine que essa pessoa seja, sei lá, você foi falar com uma pessoa que é sênior, ou então é de pleno para sênior, já tem experiência com o projeto, não vai te deixar na mão, uma pessoa responsável. Hoje em dia, uma pessoa dessa, bem empregada, numa empresa legal, ela está tirando entre 12 a 17 mil reais fácil, tá? Estamos falando aí de pessoas com anos de experiência, tá? Não estou falando que você acabou de sair do curso na Microcamp e da Alura, que seja, e começou a programar. Não, são pessoas com experiência, que já passaram por projetos, já entregaram aplicativos. Aí você fala assim, vem trabalhar comigo e eu te dou 10%, 20%, ou eu vou te pagar um salário de 5 mil. Essa pessoa não vai sair do emprego dela para ir trabalhar com você. Então não adianta você querer fazer isso. Ou você tem que oferecer uma coisa atrativa, ou você vai ter que pagar o valor de mercado para desenvolver esse aplicativo. Tá? Então, sente, converse, veja prazo, veja isso e faça uma proposta adequada, uma proposta decente. Tá? Bom, depois disso, o que vai acontecer? Você vai entrar numa fase de criar esse produto, tirar essa ideia do papel. E aí a gente começa, de fato, a pensar na execução, que é o passo, digamos assim, mais crucial da sua jornada. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, que eu quero entrar num próximo episódio específico sobre talvez um planejamento do seu app, arquitetura, então eu não vou entrar em detalhes aqui muito. Tá? Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, execução. Como que eu vou definir o que eu vou investir? Porque imagina que se você está contratando uma pessoa, talvez você está pondo um dinheiro que é limitado, tal. Ou você está pegando uma pessoa que topou entrar nessa com você e essa pessoa está usando, sei lá, o tempo livre à noite para desenvolver final de semana. Então você quer ter certeza que você vai ocupar o tempo, ou se você for o desenvolvedor, você quer ter certeza que está ocupando o seu tempo com a coisa certa. Não é isso? Então beleza. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entender assim, qual que é a coisa que esse meu app traz mais valor para quem está usando. Então, por exemplo, naquele app do táxi, voltando para o exemplo do app do táxi, qual que é o maior valor? É chamar um táxi, para quem está chamando, e eu não precisar ligar, eu chamar um táxi, eu saber que o táxi está vindo e saber que eu vou pegar um táxi. Esse é o ponto. E para o taxista é ter corridas para ele fazer. Depois outras coisas, como por exemplo, saber qual o preço previsto da corrida, saber se o taxista está chegando, agendar a corrida, tá? Fazer pagamentos pelo app, tudo isso são features que talvez olhando hoje para os apps de táxi que você conhece, são coisas que você, nossa, isso é essencial. Não, não é. O essencial é fazer a corrida, é você chamar o táxi. Então você vai pegar o seu aplicativo, sua ideia, vai falar assim, tá bom, o que é essencial aqui? O que eu preciso fazer que isso aqui vai mostrar o valor que o meu aplicativo tem? Você pode ter o seu roadmap, né? Você pode ter ali o seu plano de próximas features, mas o que importa é o que eu tenho que entregar. O que a pessoa fala assim, nossa, que da hora, gostei desse aplicativo aqui. Por exemplo, no caso do táxi que eu estou pegando de exemplo, é fazer a corrida, chamar e ter um táxi chegando na minha porta. Olha que animal, eu clico aqui, a pessoa confirma a corrida e daqui a pouco tem um táxi parado na minha porta. Olha que maravilha, não é verdade? Então, imagine isso. A hora que você descobriu qual que é essa sua feature mais importante, geralmente a gente chama de hero feature, né? A feature heróica e tal, você desenvolve ela. E você trabalha para que ela seja desenvolvida. Tá? E aí, cuidado
quando a gente começa a fazer over-engineering, né? Ou otimização precoce, coisa assim. Que aí nessa hora a gente, desenvolvedor, a gente tende a fazer o quê? Não, vou fazer aqui já desse jeito, a arquitetura que vai escalar, vai atender 5.000 pessoas por segundo pedindo um táxi. Calma, não é a função agora, não é o objetivo agora, tá? Mais uma vez, eu não vou aprofundar isso, que eu vou falar sobre execução no episódio específico sobre execução da sua ideia, né, para se tirar do papel. Então nesse momento você tem que definir o que você vai mostrar que vai ter valor, que vai convencer quem está lá usando o aplicativo de que aquela ideia é boa, de que ela compensa pagar por aquilo, ou compensa pagar aquele serviço, porque aquilo ali que ele está tendo é bom. Tá? A hora que você montou isso, você vai então conseguir ter uma noção melhor, por exemplo, até para pedir orçamento. Então você fala assim, olha, Neto, eu quero desenvolver um aplicativo, né? E eu quero que faça isso, isso e isso e aconteça assim. Pronto, eu consigo te dar um orçamento, por exemplo, muito mais prático do que você falar assim, olha, eu tenho um aplicativo, eu quero que ele faça isso, mas também faça aquilo, mas também faça aquilo outro. Esquece. Esquece. Tá? Então, eu acho interessante que você pense nisso como uma forma de sair da inércia. Porque se você só ficar pensando, mas essa ideia seria massa, você conversa com um monte de gente, você nunca vai sair da inércia, porque você sempre vai achar que a sua ideia é super genial e alguém vai criticar. E aí o legal é que na hora que você vai tentar atingir essa funcionalidade principal, você vai começar a descartar um monte de coisas que talvez não iam te tirar do foco, né? Então esse eu diria que é o primeiro passo para você tirar o seu app do papel. Entender que a sua ideia não é a melhor ideia do mundo, nem a ideia mais disruptiva. E se fosse, me manda uma mensagem xingando depois. E entender que você precisa priorizar a execução, seja contratando alguém, seja tendo uma pessoa de sócia, ou seja você mesmo fazendo. E aí, gostaram desse primeiro episódio aí do Tirando o Seu App do Papel? O que você achou? O que você quer que eu aborde aí nos próximos episódios? Deixa aqui o comentário no YouTube ou vai lá no falaneto.com, né, procura o link do episódio, deixa seu comentário lá, ou vai no Twitter, @netomarim, e comenta lá, Neto, eu vi lá e, fala de infraestrutura, como que eu monto, como que eu planejo o design, sei lá, me dá a sua ideia, o que você quer saber, o que você sente dificuldade na hora de tirar o seu app do papel. Me conta lá, que aí nos próximos episódios eu vou encaixando isso dentro do que eu tenho planejado, mas eu queria ouvir de você o que você gostaria de saber, que você tem dificuldade na hora de tirar seu app do papel. Beleza? E se você assistiu até aqui, se você gostou do que você ouviu, assistiu, deixa o like aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo aqueles negócios lá que você já sabe, isso ajuda o canal a crescer, vem crescendo muito, estou muito feliz e quero crescer mais, então ajude aí. E se você está escutando, gosta de podcast, compartilha isso com o pessoal, vamos fazer o podcast, esse é o ano do podcast, e vamos bombar os podcasts aí, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.